natural aqui de Baião, Campelo. Naturalmente de cá. Campelo, exato. São um dos elementos dos andarilhos. Elementos dos andarilhos. É segredo. Há quantos anos é que existe? Este grupo completou este ano, em 2011, 20 anos de existência. É um grupo que se inicia numa atividade muito amadora, em torno da música tradicional, e que hoje acaba por fazer um caminho, não é? Que nos leva a este segundo álbum, O Caminho Velho, que é uma recriação, no fundo, de diferentes temas que nos acompanham há muito tempo e que hoje sentimos a necessidade de os gravar e de os sentir, se calhar de uma forma diferente, marcando esses passos, essa nossa forma também de viver a música, fora dessa institucionalização, no fundo, da música tradicional, vivendo à nossa maneira, não é? Incorporando na nossa música os muitos elementos que fomos retirando desta terra onde sempre vivemos. Como é que vai essa ideia de fazer um grupo, portanto, vários instrumentos todos populares, e pôr o nome Andarilhos? Explique-me lá. Essa história é interessante porque isso remonta então a 1991, não é? Quando um grupo de romeiros aqui das festas do Outeiro, do Santo António, decidem dar um nome a esse grupo que, no fundo, se reunia espontaneamente, já agora interessante, num sítio que era exatamente no Lareira. Na altura era propriedade... Neste mesmo restaurante? Não era neste restaurante, no sítio cujo proprietário se chamava Armando Vasconcelos, não sei se conhece. Pois está aqui a saber. E nesse local era... E nesse local, em 91, era um sítio onde por vezes acontecia exatamente essas reuniões, onde as pessoas levavam o seu instrumento e acabam por tocar. Quer dizer, vocês atuavam lá mesmo nesse café? Sim, mas de uma forma espontânea que ia acontecendo. Isso era um bar, café, né? Restaurante. Pois, fazia restaurante. Com um anfitrião fabuloso que permitia, no fundo, esses ensaios, essas tertúlias que ia acontecendo em torno da música, onde eram muitos aqueles que se juntavam. E um dia alguém lembra-se de pegar nesse grupo, quer dizer, que não está definido se é A, B, C ou D, são um grande grupo, um grupo alargado de pessoas que se reúnem ali e acaba por decidir dar-lhe um nome, quer dizer, porque necessitava de pôr isso no cartaz, decidiu incorporar isso nas festas desse ano, do cartaz, do Outeiro. E acontece dar-lhe o nome de Andarilhos, não é? E isso aí também já agora, essa referência há pouco foi feita de António Mota, não é? Tinha sido os Andarilhos em Baião, então Andarilhos. E quando chega nessa noite ao Lareira, onde nós reunimos, e estávamos prontos para ver uma coisa que nos atraiu no cartaz, foi ver um nome chamado Andarilhos, música tradicional portuguesa. E isso foi interessante, porque estávamos todos motivados para ir ver o concerto, quando aparecem os romeiros a dizer, pá, vocês não sabiam, são vocês os Andarilhos. Então, isso foi a primeira atuação dos Andarilhos, aconteceu há 20 anos. E vocês são quantos no grupo? Neste momento somos 9 elementos, incluindo já o técnico de som, não é? São 8 elementos em palco e um fora de palco, a fazer a produção do espetáculo. E esse espetáculo incorpora, como eu dizia, no fundo, todos esses elementos, e evoluiu dessa primeira forma, quer dizer, que é uma forma, no fundo, natural de interpretar a música tradicional da nossa região e que acaba por hoje, por exemplo, criar originais, quer dizer, temas que são desenvolvidos em torno disso. Se vivêssemos há 100 anos atrás, eles não eram originais, eram músicas que passavam a incorporar as pessoas. Hoje temos uma coisa chamada Sociedade Portuguesa de Autores, não é? Acabamos por registrar esses nomes, então acaba por os autores nunca serem anónimos. Todas as músicas que conhecemos têm isso também. Então, no fundo, os Andarilhos, vivendo no tempo atual, vivem a tradição sem qualquer complexo. Procurando sempre que os elementos da sua música tradicional, como há pouco referia, né? Os instrumentos tradicionais, o cavaquinho, as gaitas de foles. Vocês têm a gaita de foles também? Gaita de foles portuguesa, não é? Tipo, e é interessante, é o 14º tema do último álbum, e incorpora exatamente uma gaita de foles medieval portuguesa, não é? Porque a nossa música, as nossas referências não são as de há 100 anos, nem as de há 200, nem as de há 300. Procuramos, no fundo, procurar em toda a história, não é? Em todo o passado, sem definir uma data concreta. Muitas das referências, no fundo, falamos de antepassados, mas no tempo costumamos até dizer interessante. Falamos da música dos nossos tetravós, então e os nossos antepassados já há 600 anos? Podem ficar esquecidos? Não. E é esses que queremos também. Quantos álbuns fizeram? Este é o segundo álbum, temos 3 participações na forma de maquete e uma participação internacional na revista Eurofolk espanhola, não é? onde os Andarilhos são um dos grupos que participou nessa edição discográfica. Depois temos edições em DVD, mas de facto aquilo que consideramos mais importante, uma edição de originais, de música que nós achamos que ao longo de algum tempo, que era importante registar sobre essa forma, são 2 álbuns, o Alvorada, que acontece em 2003, e depois, este ano, em 2011, o Caminho Velho dos Andarilhos, ou agora disponibilizado para venda, não é?
veio com essa ideia, neste último álbum que vocês fizeram, tem lá uma bonita canção que fala do comboio e alguém que perdeu as malas e conta um bocadinho, como é que veio com essa ideia? Essa ideia é simples, é uma grande referência, no fundo, literária hoje, e que se acaba por confundir com a cultura popular. É essa passagem de Eça de Queiroz, né, o escritor Eça de Queiroz, por Baião. E é interessante a forma como ele fez isto, porque ele era exatamente também um imigrante, alguém que estava a viver em Paris, e depois cria um romance chamado A Cidade e as Serras, o último romance do escritor, que é exatamente sobre esta viagem que ele fez, né, que ele e Eça de Queiroz fez, estando em Paris, vem então visitar a sua recente legada terra aqui em Santa Cruz do Douro, e que depois mais tarde desenvolve um romance chamado A Cidade e as Serras, onde faz no fundo esta ligação entre no fundo este imigrante português desejoso por voltar à mais aldeia, ele que vivia na Paris, que toda a gente sonhava no final do século XIX. Isto hoje liga-se um pouco à cultura popular, isto é, porque nós vivendo em Baião é muito interessante dizer que Eça de Queiroz, vindo de Paris, fez este grande elogio à nossa terra, dizia que trocava Paris por aqui. Essa passagem é exatamente a Chula de Tormes, quer dizer, porque Eça de Queiroz que nos dá um mote no livro, no romance, há um momento muito importante que é quando a personagem principal, o Jacinto, chega de Paris e chega à estação de Tormes, em Santa Cruz do Douro, não é? Segundo pensamos nós. E depois fala de um jocoso que ganha troçando e uma viola que repenicava. E deixa exatamente a estrofezinha que dá o mote, diz: não há por aí um grilo, andam por aí uns senhores à procura de um grilo. E essa estrofezinha, que ele diz que ser cantada ao Jacinto, no fundo da sua imaginação, é aproveitada pelos andarilhos para, conhecendo no fundo a chula e essa tradição, das vozes que vão acabar por ganir e cantar dessa forma, vamos recriar toda essa sonoridade e isso resulta na Chula de Tormes, é uma das... E agora, também para dançar, para continuarem a dançar, uma chula chamada Chula de Tormes.
CD.